Bom, queridos, mais uma vez, mais um dia que a gente se reúne aqui, em nome de Jesus. E foi feito um questionamento a vez passada para que a gente pudesse refletir hoje a respeito de uma passagem que está em 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 28. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Paulo aqui estava falando a respeito de algumas necessidades, algumas correções que a igreja de Corinto estava passando, e ele faz, nesse capítulo 11, uma consideração para que eles imitassem Paulo como Paulo imita Cristo. Tanto é que, capítulo 11, versículo 1, Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então ele está falando o contexto de imitar, refletir a essência do Cristo. Aí ele começa a falar, nesse capítulo, de fato, eu vos louvo, porque vocês têm ouvido o que eu tenho dito, têm guardado, têm praticado. Mas quando chega no versículo 17, ele diz: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. E aí ele vai trabalhar um problema que até hoje a gente percebe que existe algumas considerações dentro das igrejas, que é a Santa Ceia, ou que nós chamamos a comunhão. E foi levantado o questionamento: o que é esse examine-se? Examine-se a si mesmo, não é? Será que a gente tem que examinar se a gente tem um pecado para a gente poder comer a ceia? Será que a gente tem que examinar para ver se a gente tem alguma coisa que contrapõe a alguma coisa que nos deixa não digno de comer a ceia? O que ele está falando para esse examinar, mas ao mesmo tempo ele diz: examine e coma. Então, o que é esse examinar? Então, eu vou começar com essa palavra, primeiramente, examinar. Qualquer área da vida, quando se examina algo ou alguém, uma pessoa, a gente procura alguma coisa. Então, a gente examina procurando alguma coisa. Mas não é só isso também. Por exemplo, um médico examina um paciente, uma pessoa. E por que ele examina? Para fazer um diagnóstico quanto à saúde, se ela está bem ou se ela não está bem, se está no que nós chamamos de normal ou se não está normal. Então ele faz o que para a pessoa? Um exame. É um exame que estende de uma maneira muito mais ampla do que apenas o exame físico. Mas também a palavra examinar tem um sentido de aplicar um teste, aplicar uma prova, para ver ou aquilatar o conhecimento que uma pessoa tem. Então, a gente ouve falar muito: faz um teste, faça uma prova, responda essa prova, responda esse teste, para aquilatar o quanto a pessoa aprendeu. É uma forma também de examinar. Essas palavras, elas vão acontecendo dentro da Bíblia, vão, assim, de uma maneira geral, aparecendo dentro do contexto hebraico, como também no contexto grego, e também na nossa língua. O sentido de examinar tem essas conotações. Também examinar, às vezes a gente fala assim: ó, examina a minha tese, examina o meu trabalho, examina isso que eu fiz. É como que se fizesse assim: eu acho que você tem uma qualificação para você poder examinar isso. E você examinando não é para julgar e criticar, mas é para você julgar e me ajudar a melhorar aquilo que eu fiz ou desenvolvi. Quando você faz um trabalho ou desenvolve uma tese, por exemplo, aí você pede para alguém fazer o quê? Examine isso que eu estou escrevendo, vê se está coerente isso. Aí você dá um parecer para a pessoa. Então, isso é uma forma de examinar. Também a palavra examinar, vocês vão encontrar ela no sentido de pesquisar. Diz que Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vocês acham que nela tem a vida eterna. E essa palavra examinar tem um sentido de pesquisar. Então, inquirir. Vai lá, busca, vê. Vocês estão achando que está escrito a vida eterna lá. Não, ela está falando de mim, e não a respeito de vida eterna. Mas vocês estão pesquisando isso. Também tem um sentido de ver e conhecer. E esse ver e conhecer tem um sentido da palavra no grego
eido ou oida, que significa ver, perceber com os olhos. Examina. Então você pode às vezes examinar um metal, por exemplo. Aí você fala, ele não está com qualidade boa. Você examinou o metal. Ou um trabalho, ou qualquer outra coisa. Você vê, você percebe alguma coisa, né? E também tem o sentido de interesse. Por exemplo, a Bíblia mesmo fala, a pessoa examina um terreno e adquire ele. Aí já esse examinar já tem um sentido mais de você observar se compensa ou não você ter aquilo, ou comprar aquilo, ou investir naquilo. Mas a pergunta aqui é a seguinte: examine-se, pois, o homem. Esse examinar, qual desses é? Nenhum desses que eu falei. Não cabe essa palavra, no original, não cabe para nenhum desses daqui, porque cada uma dessas palavras que eu mencionei tem um sentido, quer no hebraico ou no grego, um sentido diferente dessa palavra que está aqui no grego. Quando Paulo escreveu examinar, ele diz dokimazo. Dokimazo, no grego, significa ver se algo é genuíno. Não é para examinar nada na pessoa, nem da pessoa, nem da condição da pessoa. Ele pergunta, vê se isso daí, você como um ser, é genuíno. Não é um contexto falso, mas se é genuíno. Então não é para ver se tem pecado ou não. O pecado já foi tirado. Ele está falando por uma comunidade que já é igreja. O pecado já foi removido. Então não é para examinar alguma coisa na gente. Ele só está perguntando no contexto de o que é genuíno. Essa é a palavra que está aqui. Examine-se. Eu gostaria que vocês abrissem 2 Coríntios, capítulo 13. Eu gostaria de ler um trecho pequeno para a gente fundamentar essa palavra concomitantemente. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo de 5 a 10. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5 em diante. Ele diz assim, 2 Coríntios 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos. Está vendo? Mesmo contexto. Mas essa palavra também não é essa que está aí. Essa palavra é diferente. Essa palavra é peirazo. É diferente daquela também. Não é quanto só a genuíno, ser genuíno. Peirazo significa esforça para você ver se você pode ainda melhorar. Então, quando ele fala para a gente examinar a si mesmo, é ser mais que vencedor. Porque quando a gente examina a si mesmo, a gente não quer vencer o outro. Porque vencer o outro é conseguir vitórias sobre. Mas a Bíblia diz que nós somos não vitoriosos, nós somos vencedores. E como que a gente é vencedor? Quando a gente vence cada dia a gente mesmo, sendo uma pessoa cada vez o quê? Melhor. Para chegar no que ele diz, perfeito, como Cristo. E sendo perfeito como Cristo, ser o quê? Genuíno, um filho de Deus, Cristo. Um cristinho, parecido com Cristo. Por isso que ele estava falando de imitar Cristo. Imitar um referencial de Cristo. Então aqui a palavra é esforçar, peirazo, por algo que pode ser feito. Então ele diz assim, no versículo 5 em diante, eu vou ler o texto. Ele fala, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Está vendo? Não é para examinar se você tem pecado ou não. É para ver se realmente você está com uma fé genuína. Não uma fé hipócrita. Mas aquilo que a gente fala é uma fé que foi acrescentada com virtudes, conhecimento, domínio próprio, perseverança. Lembra? Para ficar parecido com Cristo. E também praticando aquilo que é justo. Então, verifica isso. Verifica se você alcançou esse contexto de uma fé que não foi apenas professada e confessada, mas uma fé acrescentada. É isso que ele está falando aqui. Aí ele continua, provai-vos a vós mesmos. Provar a gente mesmo. Então, examinar e provar. Como que a gente prova? Colocando situações que nos dá condição de expressar o que eu penso, o que eu sinto, como que eu vou agir diante dessa situação. E aí ele continua falando mais. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados.
Ora, se Cristo está em nós, somos uma nova criatura. O Evangelho diz, quem está em Cristo é uma nova criatura, é um filho de Deus. Deixou a vida antiga, começou uma vida nova. Então ele está falando o que nesse examinar aqui? Quando ele manda a gente se examinar, é para a gente crescer e vencer a cada dia mais, se esforçar para cada dia mais ficar parecido com quem? Com Cristo. E expressar esse amor de maneira plena e perfeita. Ele continua falando, mas espero reconheçais que não somos reprovados, mas espero que reconheço que não somos reprovados, porque o Paulo tinha um problema com a igreja em Corinto. Eu não vou entrar aqui no pormenor, mas teve carta que ele mandou e o pessoal lá até rasgou, porque achou que era até pesado. Ele tinha um problema sério com essa igreja. Depois ele diz mais, estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprováveis. Muitos aí estão me achando reprovado, mas eu quero que vocês façam o bem. E é por isso que eu não fui ter com vocês durante algum tempo, porque eu estava meio nervoso. E se eu fosse assim, eu ia fazer besteira. Então fiquei uns tempos para ver se eu me acalmo primeiro, para depois ir ter com vocês aí. Ele falou isso para o pessoal de Corinto. E veja como ele conclui depois. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. Isto é que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Então o que ele está pedindo? E o que ele está desejando para aquela igreja? Para que eles possam crescer e ser o que? Aperfeiçoados no amor. E ele é o que? Uma pessoa que tinha o ministério da reconciliação, pregando aos gentios. E ele queria que isso fosse compreendido nesse sentido. Aí o 10, ele conclui dizendo, portanto escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar do rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação, e não para destruir. Então eu quero que essa igreja seja edificada, não destruída. Então, quando ele estava corrigindo essa carta de 2 Coríntios com a carta do 1 Coríntios, ele está mostrando essa realidade do cuidado dele e o carinho que ele tem por essa igreja. Por isso que também tem sentido de testar a fé, de provar a fé, de olhar para eles mesmos e ver que eles não estão compreendendo o sentido do que é o aprovado e o reprovado. E ele mesmo disse, eu nem fui ter com vocês, estive orando para que eu me fizesse fraco, para que vocês pudessem ficar o quê? Fortes. Porque se eu fosse na minha raiva, eu poderia incorrer em erros para mim mesmo. Eu cairia do meu contexto da fé. Então eu não queria ter com vocês ainda meio nervoso com vocês. Porque ele passou um perrengue com essa igreja aqui, embora tivesse pessoas que gostavam dele, mas tinham pessoas que odiavam Paulo nessa igreja. Assim, esse examinar que ele está falando aqui, e falando em 1 Coríntios 11, ele não está se referindo a alguma coisa para olhar para dentro, se tem pecado, se não tem pecado, não, ele está falando para a igreja, que não tem mais esse contexto de pecado, mas que deveria o quê? Crescer, ficar madura. É isso que ele está falando. Esse examinar, então, é quanto à genuidade. Ser genuíno, ser verdadeiro, sem ter problemas com a fé. Mas uma fé sem ser hipócrita, que vai caminhar para apresentar o amor. É isso que ele está questionando dentro desse contexto todo que nós estamos vendo. Aí nós vamos ver o seguinte, que ele não está falando para examinar, para ver se é digno para comer ou não, para que possa ter essa comunhão. Aí você agora vai examinar você mesmo e fala assim, não, agora eu acho que eu posso comer. Não, agora eu não posso comer. Não, ele está falando assim, você é um filho de Deus? Eles falam assim, sou. Você realmente vive de conformidade para expressar o que o Pai é, as virtudes de Cristo, a virtude de Deus? Você fala assim, sim, eu vivo. Você procura fazer isso com a tua vida? Sim, eu procuro. Então, se você está fazendo isso, então não tem que se preocupar. Você deve comer, sim. Examine-se a si mesmo e coma, para caso você ainda não cresceu o suficiente, para continuar comendo de Cristo, bebendo de Cristo, para crescer nesse conhecimento. É isso que ele está falando. Mas o que eu acho lindo nesse texto aqui, a partir do versículo 17,
que Paulo, naquela época, não sendo um médico, ele faz exatamente o que o médico faz. Ele olha para a igreja de Corinto como a esposa de Cristo, uma pessoa, uma mulher, como se fosse uma mulher. Em que ele fala no capítulo 11 inicialmente que existe Cristo como cabeça do homem, o homem como cabeça da mulher, e o homem e a mulher estão juntos. E ele está falando negócio de véu, proteção, cobertura, mas ele estava falando e as pessoas entendem isso aqui num sentido assim de pôr véu mesmo. Não, ele falou, não, nós não temos tal costume. Eu estou querendo falar em termos de autoridade. E aí ele volta aqui e faz o que um médico faz para examinar um paciente. Então o que a gente faz para examinar um paciente? Eu vou falar como alguém de uma área médica faz. Ele recebe uma pessoa, ele olha para a pessoa em primeiro lugar, depois ali escuta e vê o que apresenta a pessoa. Se tem uma coisa normal ou alguma coisa anormal dentro daquilo que é o normal. Aí ele faz um monte do quê? De perguntas, observação, interrogatório, faz uma anamnese, sinais, sintomas, quando começou, quando não, o que está sentindo, onde dói, onde não dói. Então fazendo perguntas assim, certo? Visão clínica. Apalpa, dói aqui? Não. Dói ali? Não. Você sente isso? Não. E eu vai observando. Mas para que a gente faz isso no paciente, faz perguntas, faz interrogatório? Para examinar, veja a palavra, examinar. Examinar com qual objetivo? Para chegar a um diagnóstico chamado clínico. O que é o clínico? O que eu estou vendo. Mas não é suficiente o exame clínico só de um paciente. Percussão, palpação, ou exame, né? Análise. Aí você determina que alguma coisa não está bem naquele corpo. Aí o que você faz? Você fala, vamos fazer uns exames complementares. Que são exames complementares que a gente faz? A gente faz exames complementares, um raio-x para ver mais dentro o problema, uma tomografia computadorizada, ultrassonografia, eletromiografia. A gente vai começar a usar recursos, exames de laboratório, para ver a contagem de hemácias, plaquetas, para ver como que está o organismo. Então a gente já aprofunda um pouco mais. Aí a gente chega a um diagnóstico chamado um diagnóstico clínico e provisório. Porque esses exames laboratorial e complementares não fecham o diagnóstico. Um raio-x não fecha o diagnóstico, ajuda só no diagnóstico, porque vê coisas que a gente não está vendo. Mas eu quero chegar a um diagnóstico o quê? Definitivo. E o que a gente faz para chegar a um diagnóstico definitivo? A melhor coisa, a gente vai naquela área que não está normal e não tira a área toda. A gente tira um pedacinho dela, a gente faz uma biópsia. O que é uma biópsia? Tira um pedaço de lá e examina com detalhe no microscópio. Pega lá, põe numa lâmina e observa no microscópio detalhes que o clínico não pode ver, que o exame laboratório não pode aquilatar totalmente, os exames complementares não assim o fizeram, e agora eu consigo ver as células, elementos individualizados dentro daquela estrutura, daquele tecido, ficou claro? Aí pega um pedacinho daquilo lá e examina. E quando ele examina, ele pode agora fechar o diagnóstico e falar, agora o diagnóstico é definitivo. E aí ele faz uma coisa chamada prognóstico do problema, ou da lesão ou da doença. O que é o prognóstico? Ele pode chegar à conclusão que aquilo não era bom. Foi um trauma, qualquer coisa assim. Pode chegar que o prognóstico é razoável, que pode ter alguma coisa sugestiva de alteração. E pode chegar a um diagnóstico não bom. Ficou bem claro? Então, ele passou por tudo isso, e aí ele chega ao prognóstico e ele vai falar, o prognóstico é bom, favorável ou não é favorável? É favorável? Sim. Vamos fazer um tratamento? O tratamento pode ser medicamentoso. Às vezes fala, não, o tratamento não é só medicamentoso, precisa ser um tratamento que é cirúrgico, vai ter que tirar alguma coisa. Vai tirar o quê? Uma parte? Sim. Ou pode tirar uma coisa a mais do que uma parte? Você está entendendo? Cada um vai ver a análise do que é necessário. E Paulo, eu fico admirado como é que ele olhou para essa situação dessa igreja, olhou para o corpo de Cristo, para essa igreja de Corinto, e viu como se fosse uma pessoa. E ele fez uma análise. Olha a análise que ele faz, versículo 17.
Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vocês, quando vocês se reúnem na igreja, e eu, em parte, creio isto. Clinicamente, ele fechou um diagnóstico aqui, vocês perceberam? Ele falou, a igreja está tendo um problema. E se você for ver o começo dessa carta, qual era o problema, o diagnóstico clínico dessa igreja? Havia partidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Ele falou, por acaso o corpo de Cristo, a igreja, está dividida assim? Não, todos esses são membros de Cristo e trabalham em prol para que todos cresçam e compartilhem para que haja um crescimento e uma maturidade de todos. Então ali está tendo um problema nessa igreja. E ele citou qual era o problema que ele viu clinicamente, detectou clinicamente. Mas ele não para aí. Ele fala que ele continua. Eu preciso agora de um exame o quê? Laboratorial, mais acurado. Fazer um raio-x. Então ele já sabe qual é o problema primeiro. Partidos. Mas o que ele toma agora? Ele vai começar a analisar agora um exame assim mais acurado, uma ultrassonografia, uma coisa mais interna. Vamos fazer um exame mais acurado. Ele vai lá e vai buscar uma coisa assim mais específica. E aí ele continua falando. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Agora ele está vendo alguma coisa muito mais do que apenas o partido. O que acontecia com a igreja primitiva? Ela se reunia durante o mês, num período, num dia, em que eles se reuniam para fazer o que chama-se o ágape, a comunhão do Senhor. Todos levavam comida e todos iam lá para se reunir. E todo mundo levava as comidas, sentavam, agradeciam, comiam e depois iam embora. Mas quando tem partido, você sabe que quem gosta de quem acaba sentando numa mesinha, sim? Mas ele não viu isso. Quando ele fez um exame de laboratório, um exame mais acurado, ele não só viu que havia partido na igreja. Você pode ver que você vai numa igreja, você vê que pessoas sentam numa mesa, mas que outros não sentam lá. Mas você vê que ele senta na outra, depois vem uma outra pessoa, senta com aquele grupo. Parece que forma partidinho, não sei se estão reparam. Parece que tem uma predileção por alguém. Mas ele viu aí que não era só isso. Ele viu mais um detalhe que ninguém tinha visto. Foi quando ele começou a analisar mais acuradamente e ele falou, eu preciso fazer o quê? Fazer uma biópsia para tirar um pedacinho. Não para ver todo, para ver um detalhe que vocês não estão vendo, que não é só o partido. Que agora que eu estou dividindo a comida entre vocês, eu estou vendo que cada um está comendo antecipadamente, com interesse por si mesmo. Uns estão passando fome e outros estão comendo muito. Enquanto uns estão passando fome nessa mesa, a outra mesa do lado está faltando comida, porque tinha gente que tinha posse, tinha gente que não tinha posse. E antecipadamente muitos já estavam comendo, então uns estavam se embriagando e outros não estão tendo a partilha de quem levou, então não estava tendo o que? O compartilhar das coisas. Como se ele estivesse falando, se vocês não se compartilham no comer, naquilo que é necessário, eu vou pedir para vocês compartilharem o quê? Vocês vão dar a vida de vocês? Se não está dando nem um pão, que é de vocês, para o vizinho teu que está passando fome? Então, que jeito? Eu estou vendo uma coisa pior do que o partido na igreja. Sabe o que eu estou vendo aí? Que vocês ainda não entenderam algumas coisas. E que partido até é bom. Porque a gente vai ver quem é aprovado e quem é reprovado. Mas o que eu estou vendo é uma coisa um pouco pior do que um partido. É que vocês não estão partilhando exatamente o que Jesus mandou a gente fazer. Aí ele fechou o quê? Um diagnóstico. Ele acabou vendo, falou, agora eu fechei o diagnóstico. Então vamos ver o que ele faz. O diagnóstico clínico, ele já viu, que era a divisão. Depois ele fez um acurado, ele viu que tinha um problema de comemorar o banquete e as pessoas, uns estavam comendo muito, outros não estavam comendo nada. Então ele já viu um detalhe mais acurado. E para complementar o diagnóstico clínico,
Paulo usa do laboratorial, o versículo 18 a 20 ele fala, porque antes de tudo Paulo foi informado dessas divisões, ele já sabia, mas ele falou, agora eu estou vendo que tem coisas piores. Vocês não compartilham a comida que vocês levam para comer. Se o pão é nosso, por que vocês estão compartilhando o pão? Eu vou pedir vocês compartilharem o quê? Presta atenção. E para fechar esse diagnóstico, o que ele faz? Ele tira um pedacinho. Qual é o pedacinho que ele tira para questionar aquela igreja? Aquele grupo que estava dizendo que era cristão, genuíno, entenderam a palavra? Genuíno, verdadeiro, filhos de Deus, que expressam como Deus ama de forma desinteressada, mas que estava sem compartilhar o que era básico, comida, que era necessário. Então, você não deve agradecer a comida que está na mesa apenas. Você deve agradecer o que a comida proporcionou para você ter a comunhão. Então, quando ajunta a panela em casa, a alegria é a comunhão das pessoas. E não é o que contém na panela. A panela é o pretexto para a gente comungar. Era isso que ele estava falando. E ele falou, mas se a comida já está dando um problema de um passar fome e o outro não, é muito mais do que o partido. Está vendo? Já era duas coisas. Ele conseguiu pegar lá qual era o problema daquele foco que estava fora do propósito. E agora é muito interessante que ele fala. Para fechar isso, então, ele tira esse pedacinho de tecido, que nada podia diagnosticar, e ele fecha o diagnóstico definitivo e diz o seguinte, o problema de vocês é o vosso comportamento. É a atitude que vocês têm. Aqui dentro é assim. Se aqui dentro já é assim, corpo de Cristo, imagina lá fora. Você acha que você vai dar um testemunho que presta? Não vai dar um testemunho que presta. Se aqui dentro vocês não compartilham com os irmãos, os da fé, você vai compartilhar com um estranho lá fora? Ele falou, você não ama o que é amigo, você vai amar o inimigo? Como? Se aqui você não compartilha a comida, lá fora você vai compartilhar o quê? Você vai dar a tua vida lá? É isso que ele está falando. Eu sei qual é o problema, é comportamental. Vocês têm interesse, essa atitude de vida de vocês estão realmente com esse comportamento deixando algo a desejar. E ele diz mais, e vocês menosprezam a igreja de Deus e envergonham o que nada tem, pois vocês não se doam, não partilham o que é comida, o que é necessário, vocês não compartilham. Como é que vocês podem dar a vida de vocês? Então vocês estão comendo e bebendo de uma maneira, se não discernir o que vocês estão fazendo. Vocês estão comendo o pão e bebendo o vinho e não estão discernindo o corpo de Cristo. Então ele falou assim, então agora o prognóstico qual que é? Ele falou, o prognóstico não é bom. Ó, igreja de Corinto, o prognóstico de vocês não é bom. Eu vou dar o meu veredito. Eu não louvo vocês por isso. Eu louvo porque vocês imitam Cristo. Mas eu não louvo pelo comportamento de vocês e atitude, porque vocês estão refratário ao que Cristo mandou para vocês. E agora ele dá o tratamento. Meu Deus do céu. Eu vendo isso aqui, eu me emociono. Eu sinto assim, algo que constrange. O Espírito Santo me constrange. Eu falo, agora eu vou dar o tratamento para vocês. Sabe qual é o tratamento para vocês? É esse. Olha o tratamento que ele vai dar. Versículo 23. Guarda. Isso é tratamento. Porque ele está corrigindo um problema da igreja. Qual é o tratamento para a igreja? Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. As pessoas imaginam isso num contexto ritual, citam isso num contexto ritual. Jesus não estava falando isso. Jesus em João 6 falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Sabe aquele pão que os vossos pais comeram no deserto? Comeram e tiveram fome, saciaram, porque não era pão vivo. Eu não, eu sou o pão vivo. João 6 inteirinho, o capítulo, ele trabalha para dizer que ele é o pão vivo, e quem dele comer e se alimentar, vai ter vida eterna. Então ele começa a explicar para nós, não aqui, ele começa a explicar lá em João capítulo 6, o que significa o que ele está falando carne, e o que ele está falando vida. O que é carne
e o que é vida. João 6,63, ele diz, eu vou explicar o que eu estou falando. Carne para nada presta. O que eu estou falando, quem comer a minha carne, isto é, quem comer o meu espírito, quem tem o Espírito de Cristo é um com ele, tem vida eterna, não entra em condenação, passou da morte para a vida, é uma nova criatura. Então quem comer a minha carne, o meu espírito, que é o Espírito Santo, tem vida em si mesmo. E no último dia vai ressuscitar, e eu vou ressuscitar, e entrará plenamente no reino de Deus. Tem comunhão comigo e eu com ele. É espírito, carne, para nada pressa. O que eu estou falando para vocês é espírito. É isso que eu estou dando para vocês. Estou partilhando o meu espírito com vocês. E sabe o que é vida? João 6,63. Vida é sangue. Sangue é uma aliança nova. É a vida que eu estou dando de um novo compromisso de fidelidade com vocês. É isso que eu estou dando. Pedagogicamente, Jesus na noite em que foi traído. Então ele diz assim para nós, vocês estão numa boa aí, com prosperidade e tudo mais. Mas no dia que você for traído, você sabe qual a melhor coisa que você tem que fazer? É fazer que nem Jesus. Quando você for açoitado, julgado, condenado, não compreendido, afastado, vai para a cruz. Jesus falou, negue-se a si mesmo, não busque seus direitos, não reivindique o que você quer, não. Vai para a cruz, morre, para que o outro possa viver, expira para o outro viver, revela para o outro Cristo, ama ele como Cristo te amou. E vocês estão fazendo isso aqui dentro com comida, você imagina como é que vocês vão fazer isso com um lado fora, com a vida de vocês, com a atitude, com o comportamento de vocês. Se aqui eu estou diagnosticando um problema já sério dentro da própria igreja, você imagina como é que vocês vão ver com o inimigo lá fora? Quando vocês vão dar um testemunho? É isso que ele está falando aqui. Então ele está corrigindo. E qual é a correção? Qual é o tratamento? Qual é a pílula que a gente tem que tomar? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, segue Cristo. Verdadeiramente assim vai revelar o princípio do que é o pão. Quando você comer o Espírito de Cristo, esse Espírito de Cristo vai ser um Espírito em você. A tua vida vai ser como de Cristo. Então você vai expressar um Cristo onde você estiver, em detrimento do que acontecer com você. Por isso que ele diz aqui, que as igrejas acabam fazendo o quê? Vivendo um comportamento e atitude de interesse próprio e também fazendo um contexto que envergonha os que nada têm dentro. Você imagina que jeito que a igreja vai se comportar lá fora? Que testemunho que ela dá lá fora? Absurdo. Então ele falou que o prognóstico era bom, o tratamento, o que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. E Paulo pede, examine-se a si mesmo e coma a ceia. Examine-se e coma. Perceberam? Então o que ele está falando para nós? Ele não está falando para olhar se tem pecado ou não. Não, ele não está falando isso. Ele falou, olha a tua fé. Você é realmente um filho de Deus? Se aqui dentro você está tendo um problema já, picuinha de comida, lá fora você vai conseguir amar o inimigo? É como se ele estivesse falando assim. E Jesus amou a todos, até o fim. E chamou até o inimigo de amigo. Aí ele falou, por quê? Que a quem está fazendo isso, examinando a si mesmo, tem conhecimento para se examinar. E se examinando, ele vai saber, na hora do banquete da comunhão espiritual, com Cristo, com o corpo de Cristo, ele vai saber se ele está de conformidade ou não, um filho de Deus. Ficou claro? Ele não está mandando julgar para ver se ele é digno de comer, não. Ele está mandando julgar para ver se ele compreendeu o que ele estava fazendo. Esse pão que você está comendo não é transubstanciação. Tem igreja que fala, esse pão vira o corpo de Cristo e você come o corpo de Cristo. Espírito, não. E também bebe o vinho, então você bebe a vida de Cristo. Também não. Não é transubstanciação. Não transforma esse pão físico. É pedagógico. Ele não transforma no sangue no corpo de Cristo. Esse é um pensamento doutrinário, religioso, que existe dentro das igrejas. Cristãs, inclusive. Isso aí é comum na igreja católica. E não quer dizer certo ou errado. É que eles pensam assim, pensaram assim, fundamentaram assim. Aí vem Lutero
e faz o rompimento com ela. E aí Lutero afirma, não é transubstanciação. Lutero, um monge naquela época, que racha, cria o contexto protestante e fala, é consubstanciação. O que é consubstanciação? Ele não transforma, mas ele traz a essência do Espírito e da vida de Cristo. Também não é isso. Os protestantes vivem numa consubstanciação. Não, a palavra de Deus não falou, não é nem trans e nem com. Ele fala, é memória. O que é memorial? Memorial é uma lembrança de algo ruim, mas que transformou numa coisa boa para nós. Traga isso à memória, porque vai te dar esperança do que Cristo fez. E se você viver essa essência, você vai ser uma esperança para os outros poderem ver Cristo através da tua vida. É isso que ele está querendo ensinar. Então a gente, pela fé, quando você pegar o pão, você está pegando a compreensão, o entendimento, a consciência que aquilo que você está comendo é relembrando como um memorial. Não é uma lembrança negativa, mas um memorial positivo do que Cristo fez. Você vai comer e fala assim, Senhor Jesus, o Senhor morreu por mim e deu a sua vida para que eu pudesse ter vida. E agora eu entendo, tendo vida em comunhão contigo e tendo a vida eterna, agora eu tenho vida para dar, e não mais só vida psique para mim, interesseira. Agora também eu posso dar a minha vida, porque eu sei, porque o Pai me ensinou que dar a vida, agora você pode dar, porque você pode reaver a hora que você quiser. Ele já explicou isso. Agora você tem vida para dar, você não tem mais medo de perder a sua vida, porque você pode dar, porque você não perde mais. Agora, ele está fazendo uma afirmação muito interessante. Vou seguir agora e mostrar o que ele falou em João 6. O memorial que Jesus pediu era, quando ele foi traído, a palavra é paradidome, entregue para ser julgado, condenado, punido, açoitado, atormentado, ir para a cruz. Pedagogicamente, Jesus, ele toma o pão, agradece, parte o pão e diz, esse pão, como ele foi partido pedagogicamente, eu estou dando a minha carne, a minha vida, eu estou me dando como um pão para vocês. Quem de mim se alimenta, ainda que morra, viverá, não morre eternamente. Fazer isso em memória de mim, querem ver? João, vocês podem anotar aí, querido, você que está, acompanhe, pode anotar. Como eu me doei para vocês em amor, vocês devem se doar uns aos outros, aos irmãos, aos amigos e até aos inimigos, com o amor com que eu amei vocês. E o amor é sofredor, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E João 6, Jesus Cristo, enquanto na sinagoga em Cafarnaum, explicou essas palavras. João 6,63, ele disse, carne para nada presta. Eu estou falando é de espírito, o meu espírito. Quem tem o espírito de Cristo é um com ele, pertence ao corpo de Cristo. E está falando de sangue, é vida. Então vocês têm que ter o memorial, isto é, a compreensão pela fé, o que vocês estão fazendo. E aí ele fala assim, pela fé, João 6,51 fala assim, quem crê nisso, faz esse memorial, lembrando do que eu fiz por ele, para que ele seja uma expressão do que eu fiz, e me imitando. Aí sabe o que ele faz? João 6,51. Esse que faz assim, pela fé, viverá eternamente. João 6,53. Quem não comer, quem não tiver comunhão com o meu Espírito, com o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, e não beber o meu sangue, que o sangue é a vida de Cristo, não tem vida em si mesmo. Não tem vida em si mesmo. E ele falou, o Pai me ensinou, eu tenho vida em mim mesmo, disse Jesus. Mas quem de mim se alimenta vai ter vida em si mesmo, porque nós temos apenas a vida psíquica, psique, é eu, tentando me preservar. Mas quando o meu eu cede lugar para Cristo, agora o meu eu quer também se dar e se doar, porque agora eu sei quem eu sou. Amém? Amém. Seguindo, João 6,64. Quem não comer, não tem vida em si mesmo. Mas quem comer e beber, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. João 6,57.
Quem de mim se alimenta, por mim viverá. É Cristo em nós, esperança da glória. Vai viver por Cristo, não mais se vive para si, mas vive para a glória de Deus. Jesus não estava falando de transubstanciação, consubstanciação. Ele está falando de um memorial, de uma consciência transformada. Para que quando a gente faça isso, a gente relembra a morte dele e também morra para que o outro possa ter vida. Compreendendo que quando foi traído para didome, para ser julgado, condenado, punido, açoitado, atormentado, ele revelou ser o Cristo. E ele falou, quando você também for assim, traído, julgado, condenado, açoitado, seja um Cristo para o outro ver a graça. Morra, expira para que o outro inspire vida. Porque até o inimigo vai poder ver você, em você, um Cristo sendo revelado. Mas se você agir e reagir, não será possível. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Não busque seus direitos, méritos e privilégios. Jesus não procurou isso. Então ele está ensinando com isso que a gente não deve procurar, que direitos, privilégios, tapete vermelho. Cristão fica procurando ser cabeça. Não sou mais cauda, sou cabeça. Pelo amor de Deus. Não, você é a vida expressando de Cristo onde você estiver. Então eu e você que temos comunhão com Jesus e nos alimentamos dele, vimos tudo que ele falou que a gente tem. Ele diz o seguinte, devemos negar a nós mesmos, tomar a cruz, segui-lo, imitar Jesus, para glorificar o Pai. De semelhante modo, depois de haver ceado, ele diz assim, na sequência o tratamento para nós. Versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, comeu o pão, Espírito de Cristo, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Memorial, está percebendo? Memorial, não tem nada de transubstanciação, é memória. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, Espírito de Cristo, banquete da comunhão espiritual, e beber o cálice do Senhor, a vida de Cristo, e essa palavra que está aqui, que vocês vão ver que ele está falando, ele está se referindo à fidelidade da noiva. Como uma noiva é fiel ao marido, nós igrejas somos fiéis a ele. E quando a gente casa com uma pessoa, geralmente o pastor ou o padre faz a seguinte consideração. Você é fiel na hora boa e na hora ruim? Na prosperidade e quando não tem a prosperidade? Na riqueza e na falta da riqueza? Na doença e quando não tem doença? A palavra que está aqui, que ele está falando, está se referindo, é poterion. Poterion é cálice. O cálice vem sempre em um sentido duplo, um sentido de coisa próspera, boa, e o cálice que às vezes a gente não quer beber, que não é aquilo que a gente gostaria de beber, estão entendendo? No momento quando ele fica difícil. Então no cálice nós temos as duas coisas, por isso que o Salmo 23 fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, de bom e de ruim, para que a gente possa crescer, amém, queridos? Então ele está falando agora é uma fidelidade de vida. A tua vida vai expressar, quer seja no momento bom ou no ruim, você vai continuar me expressando. Fazer isso. Porque o banquete da comunhão, o Espírito de Cristo e o sangue de Cristo, que é a vida agora, que é Cristo em nós, esperança da glória, quer na prosperidade ou na adversidade, você anuncia com a sua vida Cristo, até que você tenha Ele e Ele venha até você. Essa é a realidade. E agora ele fala uma palavrinha assim, por isso, esse por isso, está vendo? Por isso, aquele que comer o pão, o Espírito de Cristo, ou beber o cálice do Senhor, a vida de Cristo, indignamente, se torna, na realidade, indigno. Anaxion significa que não é um modo digno, não é um modo que genuíno. Deixou de expressar quem através de você? Cristo. E às vezes expressa apenas um crente, mas não é nem um justo e nem um santo. Justo e nem um santo que faz a justiça. Ter uma vida que não expressa a fé em Cristo, nem tem comunhão com Ele, se já não serve o irmão na comida, como é que vai servir o inimigo na bebida e nas carências do outro que nem te conhece como irmão? Mas que você o tem como irmão porque você conhece quem é o nosso Pai. Por isso nós temos um Pai que é nosso,
um pão que é nosso, um perdão que é nosso e uma vida que é nossa. E nós precisamos entender que isso está onde? Em Deus e em Cristo. Por isso que ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Agora estou entendendo. Então esse examinar não tem nada a ver com o contexto de procurar achar alguma coisa, se é digno, se é... Não. Examine se você está o quê? Como um Cristo. Ah, mas eu não estou. Por isso que ele fala, examine-se e coma. Por que comer? Porque comendo você vai poder ter o quê? Vida de novo. Você vai restabelecer, porque for quem de mim se alimenta, por mim viverá. Vai aprendendo, vai crescendo, continua comendo. Ah, mas eu não sou digno. Quem falou que você é digno? Ninguém é digno. Mas que você está crescendo, sim. E cada dia você deve se alimentar para que você seja fortalecido. E por que tem que fazer isso? Porque ele falou, porque quem come e bebe, compreendendo o que está fazendo, bebe realmente esse crescimento, essa maturidade. Mas quem não bebe dessa maneira e fica com um pãozinho lá, o que é esse pãozinho? O que é esse vinhozinho? Não sabe nem o que é o pão, nem o que é o vinho. Ele está comendo e bebendo juízo para quem? Para ele mesmo. E aí ele diz assim, eis a razão, e vai fechando agora, eis a razão que tem muitos fracos na igreja, tem muitos doentes na igreja, e não poucos que dormem, que morreram e continuam mortos, não entenderam o que Cristo fez. E ele diz agora para encerrar, porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. E como que a gente julga a gente mesmo? Examine-se. Não é para ver se tem pecado, se tem, pode ou não pode. Não, examine-se, vê se você está crescendo. Ou se você parou na tua fé professada e confessada, e não é nem santo, nem justo, e nem perfeito. Você parou. Você ficou religioso. Ah, estou salvo, estou no céu. E começa a julgar, a criticar, tá vendo? Já não é mais examinar. Começa a se achar. Quem se acha está com o psique elevado. Porque quando Cristo vem para nós, a gente não, mas já se acha. A gente se anula, nega-se e vai para a cruz. Aqui é que ele está nos ensinando o tratamento para isso. Mas quando julgado, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos queridos, meus irmãos, ele fala isso assim com carinho para uma igreja que odiava, não toda a igreja, mas uma parte dela odiava Paulo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. E a pessoa pensa em comer, vão esperar um pelos outros. Não, é não comer antecipadamente com interesse as coisas. Compartilhe o que você tem. Não coma o que você tem e se sobrar você dá para o outro. Quando você tem, compartilhe o que você tem para que todos possam se alegrar. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Ele está dando um tratamento para uma igreja que está com problema. Isso é doença, isso aqui não é para fazer um rito. Isso aqui não é litúrgico, um rito litúrgico, sagrado, não. Pelo amor de Deus, isso é pedagógico, para a gente entender o que tem que ser feito. E aí ele fala, se alguém tem fome, coma na tua casa. Você não tem casa para comer? Está com sede? Bebe na tua casa. E por que você vem fazer isso aqui com um comportamento fora de um propósito que não é compartilhar? Você não quer compartilhar a tua vida. Se você não compartilha aqui a necessidade básica de uma comida, você vai compartilhar o que da tua vida com quem? Você vai dar a tua vida para o teu inimigo? Você fala, não. Então, se você não consegue compartilhar uma necessidade, que ele deixou a necessidade para que a gente pudesse ter a comunhão, às vezes a gente acha que a gente tem comunhão, então a necessidade, né? Ele falou, todas as necessidades serão cumpridas. Busque o reino de Deus e as suas justiças e mais coisas virão. Tudo que é necessário será dado. Não se preocupa com o que é necessário. Então presta atenção, Deus não deu a comida, depois ele deu a fome. É assim que a pessoa vê. Ele deu a comida, tem uma árvore aí, agora você come. Não, ele deu a fome, mas a comida já estava pronta. E por que ele deu a fome? Ele deu a necessidade, para que a gente possa comer com prazer. Comer com prazer fazendo o quê? Compartilhando. Então comer é ter comunhão. Enquanto você tem comunhão, você compartilha, você pode ver que você sente prazer, sente felicidade. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Quem recebe é feliz, não é? Eu recebi, eu estou feliz, eu ganhei as coisas. Mas falou, mais bem-aventurado é agora você fazer o que com o que você ganhou? Dar. Então a gente começa a dar e você sente o quê?
a felicidade transbordando. Amém, queridos? Ele está fazendo um tratamento para nós aqui, para aquela igreja específica, que diagnosticou esse problema. E quero encerrar agora. Espere um pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não reunir para juízo. Porque quando vocês reúnem, vocês revelam partidos. Quando vocês reúnem, vocês revelam interesse. Quando vocês reúnem, vocês vêm aqui na igreja para fazer um culto, para buscar cada um os seus interesses particulares. Quando vocês comungam, vocês buscam seus próprios interesses. Vocês não pensam em partilhar o que vocês já receberam, as bênçãos que vocês já receberam. Vocês querem ter mais bênçãos. E Paulo sempre lembra a gente, em Hebreus capítulo 6 diz, quando a gente não entende as bênçãos que nós já temos, a gente quer mais bênção. E quando a gente quer muita bênção, perto da maldição a gente fica. Então não peça muita bênção para Deus. Agradeça as bênçãos que você tem e compartilhe elas, que você será acrescentado dia a dia com outras bênçãos maiores. Porque muitos acham que não ter coisas é não ser abençoado. Esse era um pensamento. Não ter coisas é uma pessoa não abençoada. Sabe o que ele diz? Ele fala, sabe quem não é abençoado? É quem tem muito e não partilha o que tem. Mais bem-aventurado é dar. Bem-aventurado é receber. Mas mais bem-aventurado, diz em Atos 20, é dar o que já recebeu. E a gente precisa entender isso. Eu quero encerrar, porque o reino de Deus